Brinquei que ia cancelar meu casamento, mas meu irmão confessou seu amor pela minha noiva, abandonando sua esposa grávida e convencendo nossa família a nos rejeitar. Acho que sem querer despedacei minha família. Deixe-me explicar. Fiquei noivo da minha linda noiva, Olivia, 6 meses atrás. Olivia e eu crescemos juntos na mesma vizinhança, fomos ao mesmo jardim de infância e éramos basicamente inseparáveis até o ensino médio. Começamos a namorar quando tínhamos 18 e 17 anos. Tivemos um relacionamento à distância por 4 anos, enquanto estávamos na faculdade. No momento em que me formei, me mudei para a cidade dela para ficar com ela e comecei meu próprio negócio. Estava farto de ficar longe dela durante nossa fase de longa distância e o momento não poderia ser melhor. Moramos juntos por um ano enquanto ela terminava a escola de enfermagem e eu trabalhava duro para construir meu negócio. Demorou muito trabalho, mas o negócio estava indo bem e Olivia terminou a escola de enfermagem no ano passado, começando a trabalhar como enfermeira pediátrica. Naquele momento, já estávamos morando juntos há um ano e eu finalmente fiz o que sempre sonhei, pedi ela em casamento. Para minha sorte, ela disse sim. Embora tenhamos ficado noivos há quase 2 anos, decidimos primeiro economizar o suficiente para comprar nosso próprio lugar antes de gastar dinheiro com um casamento, porque nenhum de nós se importava muito com um grande casamento. Tudo estava perfeito, era exatamente como eu imaginava que as coisas seriam quando eu era jovem. Nós dois estamos ganhando um bom dinheiro e esperávamos poder nos casar no próximo ano e talvez até começar nossa própria família. Então sim, as coisas estavam indo muito bem. Eu nunca realmente pensei que uma piada, de todas as coisas, pudesse arruinar minha vida e virar minha família de cabeça para baixo, mas foi exatamente isso que aconteceu na semana passada, quando fiz um comentário estúpido no jantar da família. Era para ser uma ocasião feliz. Meus pais nos convidaram, eu e Olivia, para comemorar o aniversário deles. Eles também convidaram minha irmã mais nova, Kate, meu irmão mais velho, Jake, e sua esposa, Raquel. Jake e Raquel estão casados há cerca de 1 ano e meio e estão esperando seu primeiro filho. Estou dizendo isso agora porque é importante que vocês saibam disso antes de eu entrar no que realmente aconteceu. Estávamos todos sentados ao redor da mesa, apreciando a comida e o vinho, quando meu pai, brincando, perguntou a mim e Raquel se algum dia planejávamos nos casar ou se nosso noivado era permanente. Antes que alguém o critique dizendo que ele estava sendo rude, quero esclarecer que meu pai é um grande brincalhão. Ele conhecia Olivia desde a infância e já a via como uma nora, sabendo que não havia dúvidas de que nos casaríamos. Ele só estava brincando conosco, como os pais fazem. Eu ri, dei de ombros e disse algo como: "Ah, você sabe, é muito trabalho. Será que vale a pena? Talvez devêssemos cancelar e nos poupar do problema." Eu falei como uma piada inofensiva. Eu amo Olivia mais que tudo e mal posso esperar para me casar com ela. Eu só estava tentando aliviar o clima, fazer todo mundo rir. Eu também estava meio bêbado e não percebi que o que eu disse poderia chatear minha noiva. Ela geralmente leva as coisas numa boa e brinca comigo, mas não sei, deve ter parecido maldoso e ela começou a chorar. Fiquei horrorizado, pedi desculpas e imediatamente disse a ela que estava brincando e não quis dizer nada daquilo e que mal podia esperar para me casar com ela, o que é completamente verdade, mas ela estava muito chateada e correu para o banheiro. Eu a segui, mas ela não abriu a porta. Tive que voltar para a mesa de jantar e todos estavam horrorizados. Ninguém terminou o jantar. Minha mãe e irmã conversaram com Olivia e me disseram que ela gostaria de ficar um tempo sozinha e passaria a noite lá. Disseram que eu deveria ir embora e dar um espaço para ela. Pedi desculpas a ela novamente e saí me sentindo muito mal pelo que acabei de fazer. Minha noiva é o amor da minha vida e magoá-la é a última coisa que eu faria. Cheguei em casa e mandei uma longa mensagem me desculpando pelo que eu disse e garantindo a ela que nunca mais diria nada parecido. Eu tinha fé em nosso relacionamento e sabia que, embora pudesse levar algum tempo, superaríamos isso e ela me perdoaria. Fui para a cama esperando ouvir falar dela pela manhã. Dizer que eu não poderia ter imaginado como as coisas realmente aconteceriam seria um eufemismo. Era bem tarde quando dormi naquela noite, então acordei tarde também. Tentei verificar meu telefone para ver se Olivia mandou mensagem, mas vi que estava sem bateria. É claro que esqueci de carregá-lo antes de dormir. Entrei em pânico imaginando se havia perdido alguma ligação ou mensagem de Olivia enquanto meu telefone estava morto e no momento em que o conectei, vi que havia dezenas de chamadas e mensagens perdidas, não apenas de Olivia, mas também da minha mãe, meu pai, minha irmã e até meu irmão. Fiquei apavorado. Liguei imediatamente para Olivia, mas ela não atendeu. Então liguei para minha mãe. No momento em que ela atendeu, ela estava praticamente gritando comigo, perguntando onde diabos eu estava e que todos estavam tentando me contatar há muito tempo. Tentei explicar que apenas esqueci de colocar meu telefone para carregar, mas ela me disse para não perder mais tempo e voltar para casa imediatamente. Dirigi mais rápido do que provavelmente já dirigi e continuei ligando para Olivia no caminho, mas ela não atendeu. Isso só piorou minha ansiedade e continuei pensando nos piores cenários. Facilmente os 15 minutos mais estressantes da minha vida. Cheguei em casa e assim que estacionei, pude ouvir gritos. Você pode imaginar o efeito que isso teve em mim. Corri para casa e fui para a cozinha, porque era de lá que vinha toda a comoção. A família inteira estava lá. Olivia parecia extremamente chateada e minha mãe estava gritando com todo mundo. Minha irmã foi a primeira a me ver e anunciou para todos. Quando minha mãe e Olivia me viram, o inferno começou. Minha mãe começou a gritar comigo dizendo que minha estupidez destruiu a família para sempre. Eu estava tão confuso que perguntei a minha irmã o que estava acontecendo. Ela disse que seria melhor eu perguntar para minha noiva. Minha mãe se referir a Olivia como minha noiva já era estranho. Ela sempre foi próxima e carinhosa com ela e a chamava de Liv. Virei para Olivia e pedi
pedi que me dissesse o que estava acontecendo. Ela disse que deveríamos conversar em particular. Minha mãe já tinha saído da cozinha, então Olivia e eu fomos para o meu quarto conversar. Eu estava muito estressado e implorei para ela me dizer o que aconteceu. Ela disse que eu deveria apenas me acalmar e ouvi-la. Era tarde demais para me acalmar naquele momento. Eu disse a ela que estava bem e para apenas me dizer o que estava acontecendo. Ela respirou fundo e me disse que de manhã cedo ouviu alguém bater na porta e quando abriu, viu meu irmão parado lá. Ela ficou um pouco surpresa e perguntou o que estava acontecendo e ele disse que precisava conversar sobre algo importante. Ela perguntou o que e ele disse que seria melhor se eles conversassem em particular. Ela concordou e decidiram dar uma volta juntos. Agora é aqui que as coisas deram errado. Eles tinham acabado de virar a esquina do nosso quarteirão e meu irmão perguntou como ela estava se sentindo depois de tudo o que aconteceu na noite passada. Ela disse que estava bem e que apenas teve um desabafo e já tinha tentado me ligar para conversar, mas meu telefone estava desligado. Ela disse que planejava voltar para casa depois do café da manhã. Meu irmão olhou para ela por um momento e então começou a dizer coisas como ele nos via desde que me conheceu e a Olivia há anos, e sempre pensou que eu não era gentil com ela e que ela merecia alguém que a respeitasse e valorizasse seu tempo. Olivia ficou um pouco desconfortável e tentou me defender, dizendo que às vezes eu sou bobo e brincalhão, mas que eu a amo e nunca tentaria machucá-la. Meu irmão a interrompeu. Ele a interrompeu e disse que ela não precisava mais fingir, que deveria levar seus padrões e ficar com alguém melhor em vez de se contentar comigo. Ela ficou confusa e estranha, e perguntou por que ele estava dizendo tudo aquilo. Ele disse que não havia uma maneira fácil de dizer, mas que ele estava apaixonado por ela há anos e sempre esperou que ela e eu terminássemos para que ele pudesse convidá-la para sair e só se contentou com sua esposa porque ficamos noivos. Olivia ficou chocada. Ela me disse que inicialmente pensou que ele estava brincando e riu, pedindo para ele parar de brincadeira e até perguntando se eu tinha armado tudo isso para provocá-la. Quando ficou claro que não era uma piada e que ele estava sendo genuíno, ela ficou horrorizada e os observava de algum lugar escondido. Ele disse a ela que esperava que ela pensasse sobre isso e lhe desse uma resposta, porque ele queria se casar com ela e nunca a faria esperar tanto tempo por um anel como eu fiz. Ele disse que deixou minha cunhada e daria a ela tudo o que ela quisesse. Ele até foi longe o suficiente para dizer que se ela quisesse, eles poderiam fugir e começar sua nova vida juntos, longe de todos nós. Como esperado, ela ficou horrorizada e o repreendeu, dizendo que ele era um monstro por fazer isso com sua esposa grávida e que ela estava enojada com ele. Ela saiu furiosa e voltou para casa. Ela queria se despedir rapidamente da família e voltar para nossa casa. Ela não queria contar a ninguém da minha família sobre isso, mas já era tarde demais para isso. Adivinha quem ela viu em casa quando voltou? Minha cunhada. Ela estava chorando para minha mãe e irmã. Quando viu Olivia, ficou com tanta raiva que literalmente se lançou sobre ela e teve que ser contida pela minha irmã. Muito dramático, como você pode imaginar. Aparentemente, quando ela acordou naquela manhã, viu que meu irmão não estava lá e depois de procurá-lo pelo apartamento, encontrou um bilhete em sua mesa de cabeceira. O bilhete era dele e ele havia escrito que sentia muito, mas não podia mais viver assim e teve que ir embora porque esta poderia ser sua única chance de ficar com Olivia antes que fosse tarde demais. Ela verificou e aparentemente ele levou suas roupas e algumas outras coisas do apartamento também. A pobre garota estava obviamente arrasada e tentou entrar em contato, mas percebeu que ele havia bloqueado. Então decidiu verificar se ele estava na casa da minha mãe e logo depois de chegar, viu Olivia e ficou furiosa. Houve muitos gritos e muitos xingamentos. Olivia foi chamada de destruidora de lares, entre outras coisas. Minha mãe ficou incrivelmente envergonhada e descontou em Olivia e em mim. Meu pai tentou acalmar as coisas, mas minha mãe apenas disse a ele para não interferir. Todos tentaram me ligar, mas é claro que por azar, eu estava indisponível. Minha cunhada saiu de nossa casa dizendo que nunca perdoaria esta família, porque é por nossa causa que ela tem que ser mãe solteira agora. Naquele momento, eu já tinha falado com minha mãe e já estava a caminho. Aparentemente, eles também tentaram ligar para meu irmão, mas ele não estava respondendo a ninguém. Então foi isso que aconteceu. Honestamente, fiquei chocado demais para processar tudo isso por um tempo. Apenas olhei para ela. Acho que ainda não processei, honestamente. Olivia disse que tentou explicar que não tinha ideia de tudo isso e que era a primeira vez que meu irmão dizia tudo aquilo. Sei que isso é verdade. Não posso acreditar que ele aparentemente estava sentindo essas coisas há tanto tempo. Fiquei decepcionado e com raiva do meu irmão, é claro, mas fiquei ainda mais com raiva da minha mãe e irmã por tentarem culpar Olivia pelo que aconteceu. Quer dizer, talvez eu possa entender minha cunhada sendo irracional e culpando-a, mas é injusto que todos se unam contra ela quando ela não fez absolutamente nada de errado e já estava se sentindo mal com a situação toda. Pedi desculpas a ela por tudo que ela teve que ouvir e por não ter chegado em casa mais cedo. Então disse a ela para sair e esperar no carro enquanto eu falava com minha mãe e minha irmã. Enquanto ela estava lá fora esperando, tentei conversar com minha mãe e irmã. Minha mãe ainda estava sendo incrivelmente racional e me disse que tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse apenas controlado minhas palavras e não tivesse dito nada sobre cancelar o casamento. Não posso acreditar como isso é estúpido. Qualquer pessoa com células cerebrais funcionando entenderia que eu estava fazendo uma piada e mesmo que eu não devesse ter dito isso, não entendo como ninguém estava culpando meu irmão, porque não importa o que eu disse ou fiz.
Ele foi quem arruinou tudo fazendo o que fez. Eu disse à minha mãe que ela tinha que se desculpar com Olivia, porque nada disso era culpa dela e ela merecia ser tratada com respeito. Isso só deixou minha mãe com raiva e ela me disse que nunca diria uma única palavra gentil a ela por atrair seu filho e ser uma destruidora de lares. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo e disse à minha mãe para retirar o que ela disse. Minha irmã disse que não tinha como meu irmão ter feito isso do nada e que Olivia devia ter insinuado a ele que não estava feliz comigo. Por que senão porque ele seria ousado o suficiente para deixar minha cunhada? Minha mãe disse que Olivia e eu tínhamos arruinado a família e sua chance de ser avó, porque minha cunhada disse que nunca deixaria ninguém da família chegar perto dela ou de seu futuro filho. Tentei defender novamente e fazê-los ver a lógica, mas eles apenas me disseram para sair e nunca mais pisar naquela casa. Eu também estava incrivelmente irritado com a estupidez deles e decidi ir embora. Dirigi para casa com Olivia. Nós dois ainda estamos muito chateados e não sabemos o que fazer. Tenho me questionado e todas as coisas que minha mãe e irmã disseram estão se repetindo na minha cabeça e eu nem sei mais no que acreditar. Só espero que minha mãe e irmã voltem a si e vejam que estão culpando a única pessoa inocente neste cenário. Tentei entrar em contato com eles, mas meu pai me avisou que nenhum deles deseja falar comigo ou com Olivia. Atualização. Só quero dizer que sou muito grato àqueles que me apoiaram e acham que não fiz nada de errado naquela noite no jantar. Alguns de vocês também perguntaram por que Olivia reagiu daquela maneira depois da minha piada. Eu não queria entrar nisso porque é algo pessoal, mas perguntei a Olivia se ela se sentia confortável com isso sendo compartilhado e ela concordou. E sim, ela me perdoou pela minha piada. Eu disse a ela que sei que fui um idiota e que nunca mais diria nada parecido. Nosso relacionamento está tão forte como sempre sei que podemos superar esse momento difícil juntos. Então aqui está a questão. Mesmo que Olivia e eu tivéssemos discutido que ficaríamos noivos por um tempo e nos concentraríamos em objetivos maiores, como comprar nossa casa antes de nos casar, ela estava começando a ficar um pouco insegura sobre isso. Aparentemente ela ouviu alguns de seus colegas de trabalho fofocando sobre ela e seu noivado permanente no trabalho alguns meses atrás e isso a deixou muito chateada. Ela tentou ser racional e não me contou porque sabia que eu apenas diria que deveríamos nos casar imediatamente, mas em sua cabeça ela sabia que esperar era a decisão financeiramente mais responsável. Além disso, ela tinha total fé em nosso relacionamento, mas ainda era algo com que ela estava lutando. Acho que meu timing foi errado. Ela já estava um pouco nervosa quando meu pai fez a piada sobre o noivado eterno, mas conseguiu manter a compostura. Acho que quando eu disse algo semelhante, foi como colocar lenha na fogueira. Ela se sentiu envergonhada e magoada, e isso a trouxe de volta ao dia em que ouviu seus colegas de trabalho fofocando. Eu não tinha ideia de tudo isso. Honestamente, sinto que não tenho sido um parceiro muito bom para ela por não perceber que ela estava chateada. Conversamos sobre isso e decidimos que faremos uma pequena cerimônia em algum momento nos próximos 6 meses para que ela nunca tenha ansiedade sobre isso. Nos últimos 2 anos, temos conversado sobre ter um belo casamento na praia quando tivermos nossa casa, mas acho que é mais importante para o nosso relacionamento apenas ter uma cerimônia. Com tudo o que está acontecendo na família, planejar um casamento parece extremamente cansativo, mas enquanto eu tiver ela comigo, acho que ficarei bem. Também para aqueles que perguntam por que ela ficou na casa da minha mãe em vez de voltar para o apartamento e me fazer ficar em casa. Pessoal, minha família e eu conhecemos essa garota praticamente a vida toda. Ela passou incontáveis horas naquela casa e meu quarto de infância é praticamente o lugar dela. Ela ama minha família. Honestamente, antes daquele dia, se alguém me dissesse que minha própria mãe e irmã se voltariam contra ela e seriam tão horríveis com ela, eu nunca teria acreditado. Toda essa situação é extremamente decepcionante e abalou literalmente tudo em que acredito. Estou preocupado com meu relacionamento. Minha família não está falando comigo e honestamente, ainda estou processando o que meu irmão fez. Falando no meu irmão, ele não entrou em contato com Olivia desde aquele dia. Ele também está obviamente evitando minhas ligações. Não sei onde ele está. Tentei falar com minha família sobre ele, mas novamente ninguém estava disposto a falar comigo. Meu pai está tentando se manter neutro, mas não quer deixar minha mãe chateada. Aparentemente ela está histérica com a possibilidade de não estar na vida de seu primeiro neto. Meu pai também me disse que eles tentaram entrar em contato com minha cunhada, mas ela deixou claro que não estava interessado em falar com nenhum deles. Você poderia me dar 1 milhão de anos para adivinhar, mas eu nunca poderia ter imaginado que meu irmão tinha uma queda por Olivia. Ele é 4 anos mais velho que eu. Nós 3 brincamos juntos quando crianças e como eu já disse, Olivia e eu somos muito próximos desde sempre, embora só tenhamos começado a namorar quando eu estava no último ano do ensino médio. Meu irmão sempre foi popular com as garotas e teve muitas namoradas ao longo dos anos, tanto relacionamentos sérios quanto casuais. Se ele quisesse, poderia ter convidado ela para sair antes de mim, mas não o fez. Não acho que mencionei isso antes, mas Olivia e eu demos um tempo de quase 1 ano durante nossa fase de longa distância antes de voltarmos a ficar juntos. Ele sabia disso e nunca deu em cima dela, nem perto disso. Então honestamente, não entendo como ele simplesmente fez isso do nada. Me sinto péssimo sobre o que ele fez com minha cunhada. Tanto Olivia quanto eu tentamos entrar em contato com ela para explicar nosso lado da história, mas ela se recusou terminantemente a falar conosco. Então depois de tentar por alguns dias, decidimos respeitar sua escolha e não a abordar mais. Honestamente, não sei mais o que fazer com essa situação. Ainda acredito que minha noiva merece um pedido de desculpas da minha família por tudo que ela teve que ouvir deles e vou garantir que ela receba um, mas por enquanto, concordamos que seria melhor deixar as coisas esfriarem um pouco antes de começar outra briga.
Atualização 2. Olá a todos. Desculpem a atualização super tardia, mas honestamente as coisas têm sido incrivelmente estressantes na minha família e eu não estava no espaço mental para atualizar o post novamente. Lamento mantê-los esperando e agradeço a paciência enquanto compartilho mais detalhes sobre o que está acontecendo na minha vida louca. Não posso acreditar que estou escrevendo isso, mas meu irmão voltou para sua esposa. Já se passaram algumas semanas desde que toda a confusão começou e aparentemente, ele apareceu em casa ontem à noite e implorou para minha cunhada lhe dar outra chance. Ele disse que não estava pensando direito e que a culpa era de Olivia. Ele teve a audácia de dizer que ela estava dando dicas para ele há anos e que naquela noite isso subiu à sua cabeça e ele tomou a decisão sem pensar. Eu não sei como alguém pode acreditar nessa mentira, mas aparentemente minha cunhada acreditou. Ela decidiu perdoá-lo, mas essa nem é a parte mais louca. A verdadeira razão pela qual estou escrevendo esta atualização é por causa da reação da minha família à notícia. Aparentemente, minha cunhada não queria mais fazer parte da família e queria que meu irmão se mudasse para outro estado e criasse o filho longe da minha família. Meu irmão tentou convencê-la a mudar de ideia e ela concordou, mas com uma condição. Ela disse que nunca mais queria ver a mim ou a minha noiva e que só permitiria que meus pais e irmã fizessem parte da vida do bebê se todos nos excluíssem, Olivia e eu da família para sempre. Na opinião dela, era justo que ela não quisesse encarar as pessoas que lhe causaram tanta dor. Meu irmão deu a notícia à minha família e estou genuinamente chateado em dizer que eles escolheram ele e seu futuro neto em vez de mim. Minha mãe e irmã nem estão falando comigo. Foi meu pai que veio até minha casa para dar a notícia. Tentei defender Olivia e eu, mas meu pai apenas me disse para deixar para lá e não piorar as coisas. A decepção que sinto em relação a toda a minha família não pode ser descrita em palavras. Isso foi apenas alguns dias depois da minha última atualização. Já se passaram algumas semanas desde então. Olivia e eu estamos passando por uma fase difícil. Apesar de meus melhores esforços para garantir a ela que nada disso foi culpa dela, ela ainda se sente culpada por eu ter sido afastado da minha família. Honestamente, não sei mais o que fazer com essa situação. Ainda acredito que minha noiva merece um pedido de desculpas da minha família por tudo que ela teve que ouvir deles e vou garantir que ela receba um, mas por enquanto concordamos que seria melhor deixar as coisas esfriarem um pouco antes de começar outra briga. Atualização 3. Olá a todos. Tenho uma atualização interessante. Como já mencionei na minha última atualização, Olivia e eu ficamos muito chateados com a forma como minha família está lidando com todo esse incidente. É claro que meu irmão só voltou porque percebeu que Olivia nunca pensaria em ficar com ele e ele não tinha para onde ir. Nós não culpamos minha cunhada. É claro, deve ser assustador pensar em ser mãe solteira, mas também sabemos que não é justo com ela. Então, em meio a toda essa turbulência na família, Olivia e eu elaboramos um plano ousado para expor a verdadeira natureza do meu irmão. Foi uma jogada arriscada, mas que estávamos dispostos a realizar para o bem de todos. Eu não tinha dúvidas de que meu irmão era a mesma pessoa que não hesitou em deixar sua esposa grávida pela noiva de seu próprio irmão. Era possível que ele tivesse mudado de ideia repentinamente bem. Se ele realmente se arrependesse do que fez e fosse um homem melhor agora, ele apenas provaria isso. Então, o plano girava em torno de Olivia fingir interesse no meu irmão, atraí-lo para uma armadilha e finalmente expô-lo na frente de todos, como ele merece. O maior risco era, obviamente, que meu irmão visse isso acontecer e dissesse à sua esposa e minha família que era Olivia quem o fazia agir dessa maneira e mentisse sobre tudo. Mas bem, ninguém estava do nosso lado de qualquer maneira. Então não tínhamos nada a perder e tudo a ganhar. Estávamos muito nervosos, mas Olivia estava determinada a levar isso adiante. O plano era que ela aparecesse no local de trabalho do meu irmão durante a hora do almoço, dissesse a ele que havia cometido um erro terrível e o levasse a um restaurante para conversar sobre o futuro deles. Minha parte nesse plano era garantir que minha cunhada também estivesse lá no restaurante, esperando para pegá-lo no flagra. Eu sabia que mesmo que fosse quase garantido que meu irmão seguiria Olivia até o restaurante, eu teria dificuldade em fazer minha cunhada me ouvir, mas tínhamos que tentar. Fomos com tudo também. Olivia tirou o anel de noivado para ser totalmente convincente. Como esperado, meu irmão cedeu instantaneamente. Bastou aparecer e fingir algumas lágrimas e sinceridade. Ela disse ao meu irmão que estava com medo de admitir a verdade e que finalmente teve coragem de deixá-lo, mostrando que não estava usando o anel de noivado. Quaisquer dúvidas que ele tivesse desapareceram depois disso. Surpreendentemente, também não tive dificuldade em convencer minha cunhada a vir comigo. Acho que no fundo, a pobre garota sabia a verdade o tempo todo. Esperamos no restaurante e com certeza, Olivia entrou com meu irmão. O resultado foi espetacular. Minha cunhada o confrontou em público, gritou e jogou uma bebida nele. Meu irmão parecia estar vivendo seu pior pesadelo, o que provavelmente era exatamente o cenário. Ele ficou super bravo com Olivia e começou a gritar com ela. Mas foi aí que eu entrei. Já estava farto desse cara desrespeitando ela. Nada que um bom soco não resolva, eu diria. Saí com minha cunhada e Olivia e fomos direto para a casa da minha mãe. Contamos tudo a ela e depois de alguns momentos de descrença, minha mãe se desfez e pediu desculpas para Olivia e para mim por tudo que havia dito. Minha irmã fez o mesmo e estou muito grato em dizer que recuperei minha família. Em consequência de tudo isso, meu irmão foi deixado para enfrentar as consequências de seus atos. Deixamos claro para ele e para minha cunhada que ele não é mais bem-vindo nesta família, mas ela e seu futuro filho sempre serão família. Minha cunhada é uma mulher maravilhosa e merece estar com alguém que a valorize. Sei que ela encontrará essa pessoa. Olivia e eu garantimos a ela que estaremos lá para ela e para meu futuro sobrinho ou sobrinha e faremos o possível para garantir que ela nunca se sinta sozinha ou sobrecarregada. Ela ainda está bastante abalada. Para ser honesto, todos nós estamos, mas tenho certeza que todos ficaremos bem com o tempo.